E a gente convida agora a nossa convidada, por favor, Natália Aguilar, seja bem-vinda ao Viver é Melhor. Nossa convidada é psicóloga e vai trazer pra gente esse entendimento. Seja bem-vinda à nossa programação. Muito obrigada. Boa tarde, por favor. Tarde. A Natália é psicóloga formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em psicologia clínica e da saúde pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e com especialização também em perdas e lutos. E a gente vai conversar com ela hoje. Seja bem-vinda à nossa programação. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Eu queria que você começasse explicando pra gente o que é o luto. Como entender? É um processo, é um sentimento, é um estado? O luto, ele é um processo, né? É uma reação, na verdade, né? Natural, esperada, um processo de adaptação diante a qualquer tipo de perda. Né? A perda de uma pessoa, a perda de uma situação, a perda de um animal de estimação, a perda de um emprego, de um relacionamento. Tudo que a gente considera que exista um rompimento de vínculo, a gente considera luto. E a gente considera que essa pessoa ela pode se enlutar diante desse rompimento. Então, esse é um jeito de entender, um rompimento de vínculo. E há vários vínculos diferentes Exatamente. na nossa vida. E agora vamos direcionar mais para pessoas em si, para a gente focar um pouco o tema. Inclusive, a forma como a gente se vinculava àquela pessoa que faleceu vai determinar um pouco de como vai ser esse luto. Porque, por exemplo, numa família, as pessoas podem experienciar o luto de formas muito diferentes. Com certeza. E aí tem gente que fala assim, tal pessoa não chorou, será que não está sentindo? Ou, então, o jeito como a gente se relacionava com aquela pessoa vai determinar um pouco de como vai ser o processo? Com toda certeza. A forma, é importante a gente entender qual que era o lugar que essa pessoa ocupava na nossa vida. Né? Às vezes essa pessoa ela ocupava um lugar de ser base segura, de ser provedora, né? E daí a gente, além do sentimento, porque a gente fala que assim, né? Quanto maior o amor, maior vai ser o luto, maior vai ser essa experiência desse processo. Mas a gente tem que, a depender da forma como era realizada aqui o vínculo quando essa pessoa era viva, a pessoa ou sobrevivente vivencia o luto de uma determinada forma. Então, existem pessoas que vão se enlutar, né, de um jeito mais introspectivo, né, não vão expor com tanta facilidade as emoções, e existem pessoas que vão expor as emoções. E não significa que a pessoa que não expõe, que ela não esteja sofrendo. Só é um estilo diferente dela vivenciar esse processo, de manifestar. Inclusive, já vi pessoas falando, já foi trabalhar no dia seguinte. Exato. Às vezes é uma forma da pessoa de tentar seguir a vida. A gente fala até que é um modo de funcionamento, sabe? Às vezes entrar em contato muito direto com as emoções elas podem ser tão intensas que isso pode ser extremamente desorganizador para uma pessoa que não está habituada a entrar em contato com emoções. Então ela se ocupa. Ela se ocupa. Tentar, ela vai no âmbito do fazer, não no âmbito do sentir. A questão então é que não há um jeito certo e um jeito errado. Não. Há muitos jeitos. Todos precisam ser respeitados, acolhidos. Mas aí eu queria que você falasse então, por que a gente muitas vezes fala do luto como se fosse uma coisa ruim e como se fosse errado? Então, pelo que a gente percebe, o luto é natural e ele precisa ser vivido. A gente fala assim, eu não queria sofrer, ou não quer nem pensar sobre isso, não quero nem pensar quando alguém que eu amo falecer, mas não tem como a gente temer, querer tirar da nossa vida algo que faz parte da vida. Isso. Vou usar um clichê, né? É uma frase bem clichê, né? Que a morte é a única certeza que a gente tem da vida, né? E a gente falando ou não, ela vai acontecer, né? A questão nós aqui, enquanto sociedade ocidental, nós não encaramos esse processo de morte de frente, nós evitamos. E quanto mais a gente evita, a gente pode dizer que mais difícil é para essa pessoa fazer esse processo de travessia do luto, né? O luto como eu disse, né? Ele é um processo de adaptação, ele vai acontecer. A gente, querendo ou não, diante da perda de um vínculo, da ruptura de um vínculo, ele vai acontecer. Significa que não tem sofrimento? Não, tem sofrimento sim, né? Mas o que a gente pode fazer
diminuir, né, a gente ter essa consciência da vivência do luto para que a gente possa diminuir adoecimentos advindos do luto. Porque o luto em si, ele não é uma doença. Sim. Não é doença. E acho que muitas vezes ele é colocado nesse lugar, né, de ser uma coisa ruim, por trazer o sofrimento. Né? O sofrimento dessa separação. E de uma adaptação que muitas vezes pode ser desconfortável, porque a gente não vai voltar à vida que era antes. Não, de porque a forma pessoa nenhuma. não estará lá. Não. E lidar com isso pode trazer, às vezes, essa frustração. Porque a pessoa quer voltar para o que era antes e ela não vai conseguir. Ela tem que sair por outra porta nesse caminho. Eu diria que assim, eu faço muito essa comparação, né, com os pacientes que eu atendo ou nas aulas que eu ministro, que o processo de luto, ele é como se caísse uma bomba atômica, sabe? Num território. E aquele território que existia, ele ficou completamente destruído. E aí a gente vai precisar começar a trabalhar na reconstrução desse território. Ele só existe na nossa memória. Não existe mais aí. Não existe mais. Aquele território não existe mais. Porque se a gente for pensar, aquele mundo, né? Tem um autor que se chama Colin Murray Parkes, que fala, né, do mundo presumido. Aquele mundo presumido, ele não existe mais. E a gente vai precisar passar por um processo de adaptação e reconstruir esse mundo que a gente tinha, mas que agora ele não tem mais. Simplesmente porque a pessoa já não está mais presente. Então, aquele mundo não existe. Mas não quer dizer que um mundo novo não possa ser construído. Exato. E nem que vai ser um mundo péssimo. Uhum. Porque é claro que quando você pensa em alguém que você ama muito, que você não vai mais chegar em casa e aquela pessoa não vai estar lá, ou que você não vai encontrar na festa de aniversário, é claro que isso vai trazer um impacto, mas a gente precisa fazer desse processo de adaptação algo que continue fazendo a nossa vida, inclusive, valer a pena. Claro. Então, a gente não pode se sentir mal por ter saudade. Tudo isso vai fazer parte desse processo. A gente tem que separar o que a gente precisa aprender a lidar e aquilo que vai continuar fazendo parte do nosso dia a dia. Eu costumo dizer que assim, né, a gente não cura luto, a gente cuida de luto. Tá? Porque o luto, independente do tempo que faz com que né, que o seu ente querido faleceu, às vezes você pode ser rememorado por uma saudade e você pode chorar e você pode relembrar, ter essas lembranças do tempo que essa pessoa era viva e tá tudo bem, né? Você sentir isso. Agora existe uma questão, né, que nós enquanto sociedade como nós não sabemos lidar com o sofrimento, a gente quer acabar com ele. Né? A gente não quer sentir. A gente não quer sentir, a gente não quer ficar no sofrimento. Né? Então, muitas vezes, quando uma pessoa acabou de perder um ente querido, vem algumas falas, né? Não fica assim, porque você não vai deixar ele descansar. Ou não, foi melhor assim, pelo menos ele descansou. E falas assim, são falas que, é claro que existe uma boa intenção, mas são falas que vão contando um pouquinho do quanto é difícil para mim estar nesse sofrimento junto com você. Então eu quero que você saia desse sofrimento. Porque eu também não sei o que fazer com isso para te ajudar. Exato, porque eu também não sei o que fazer com isso. E, no geral, as pessoas não sabem o que fazer justamente porque evitam falar, evitam entrar em contato com esse tema. Né? E eu falo muito que assim, né, falar de luto, falar de morte, é a gente falar da vida que essa pessoa teve. Né? É falar do processo de vida, porque se a gente for entender o contrário de morte, não é vida, é nascimento. A vida é o que está no entre. Né? Então, se a gente chega na morte, que é o findar desse período, né? A gente não pode... É claro que, assim, eu estou aqui falando, né? É claro que não é fácil atravessar esse processo, né? Mas a ideia é que a gente consiga trazer novos significados para essa morte a partir da vida que essa pessoa teve e da vida que eu tive com essa pessoa. E daquilo que essa pessoa deixou em nós, que a gente pode continuar vivendo. Isso, que a pessoa ela pode continuar viva de outras formas. Sim. Né? É esse processo da gente poder transformar esse luto. Né? É claro que no início, né, geralmente o que a gente frequentemente vê é num luto mais agudo, que é difícil, traz muito sofrimento mesmo. Né? Mas com o passar, e aqui dizendo, não tem tempo certo. Já estou aqui esperando a hora de fazer essa pergunta. Tem um tempo? Não tem tempo certo. Essa história de que luto demora um ano, pelo menos 12 meses. O que a gente
percebe é que, assim, geralmente o primeiro ano ele tende a ser mais difícil. Porque é a primeira vez que eu vou passar o meu aniversário sem essa pessoa, é a primeira vez que eu vou passar um dia das mães, um dia dos pais, um dia dos namorados, sei lá. Sim. Né? Então, a primeira vez de tudo, que a gente vai fazer de tudo, é mais difícil. Vai realmente ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Né? Conforme o tempo vai passando, é esperado que se torne um pouco mais leve. Eu não vou nem dizer mais fácil, mas mais leve. Tá? Mas isso não quer dizer que tem um tempo, são 12 meses, não. Cada pessoa vai viver o luto no seu tempo, a sua forma, né? O luto de uma forma não linear, não existe essa linearidade. E aí eu queria que você ajudasse a gente a entender, sim, é um processo que é difícil. Você já falou, não vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve, a pessoa vai aprendendo a lidar, vai se adaptando, mas às vezes as pessoas são impactadas de uma forma muito severa. E realmente é como se elas não conseguissem seguir a vida. Sim. E aí precisam de ajuda. Acho que essa é uma questão. Nem todo mundo no luto vai precisar de ajuda. Profissional, vai? Exato. Não, nem todo mundo, não. Quem precisa? A gente precisa observar aspectos assim, né? As necessidades básicas dessa pessoa. Essa pessoa, ela está conseguindo dar conta? Ela está conseguindo dar conta, por exemplo, de comer, de fazer seu alimento, de tomar banho, de escovar os dentes, né? Tomar os medicamentos. Tomar os medicamentos. Dormir. Né? Essas necessidades básicas, elas estão sendo afetadas, muito afetadas. Se isso estiver sendo muito afetado, então eu, enquanto profissional de saúde, eu entendo que sim, essa pessoa talvez precise de ajuda. Mesmo que seja no começo, ou tem um tempo que a gente ainda tolera, por exemplo, uma semana, 2 semanas. Porque às vezes a gente fica assim, não, vamos esperar um tempo para depois procurar ajuda. E às vezes não dá para esperar tanto tempo assim, porque essa pessoa vai piorando. Eu acho que assim, né, não tem uma receita, né? É muito subjetivo. E essa pessoa, junto com a rede, né, junto com a rede de apoio, porque a gente vai entender também, né, que a rede de apoio ela vai ter um papel, uma função muito importante, né, também de observar, né, todos esses fenômenos que vão acontecendo na vida desse enlutado, né, para entender, né, será que essa pessoa ela vai conseguir se reorganizar de novo? Porque existe um tempo, sim, para a gente aprender, a gente precisa de um tempo para a gente aprender a viver nesse novo mundo. E falando isso até biologicamente, né? Entender, existem teóricos que falam que o nosso cérebro ele precisa entender que aquela pessoa ela não está mais presente. Né? E pensa, né, num processo de aprendizado, quando a gente, por exemplo, está lá na escola aprendendo a ler e escrever. A gente não aprende de cara, a gente aprende por conta da repetição da professora. A professora coloca lá o alfabeto, ensina as letras, as frases e a gente vai aprendendo por meio da repetição. Né? No luto é a mesma coisa. A gente vai aprendendo por meio dessa repetição e aí é importante essa rede de apoio poder ir observando, né, essa pessoa de antes e essa pessoa que ela foi se tornando e a própria pessoa também, né, se ela tiver condições de poder observar isso nela. Né? Porque às vezes ela olha e fala, ela não se reconhece mais. Exato, ela não se reconhece e às vezes está muito difícil, né, mais difícil do que o esperado, sabe? Então assim, não tem uma fórmula certa, não, precisa de ajuda. O que a gente pode dizer é que nem todo mundo que está de luto vai precisar de ajuda, mas que se existirem fenômenos que impactem na vida social, na vida cognitiva, às vezes até na vida espiritual, sabe, dessa pessoa, talvez ela precise de ajuda profissional, né, para que esse luto não se transforme em algum transtorno. Hoje a gente tem, né, no DSM o transtorno de luto prolongado, né, sim é uma questão que é advinda do luto. Né? E o que seria? A gente não vai falar sobre ele, mas é um luto que demora muito tempo? É um luto que a pessoa ela não consegue sair daquele lugar, né? E às vezes ela vai entrar num estado de depressão, de prostração, de muita ansiedade, né? Ela não vai sair daquele lugar de protestar, sabe? Por que isso aconteceu comigo? Eu queria ele de volta, né? Vai ter uma dificuldade de aceitação da pessoa. Ficar revivendo aquelas emoções iniciais de uma forma muito intensa. Isso.
É porque assim, né, a gente entende que hoje existe uma teoria contemporânea que se chama o modelo do processo dual do luto, que ela nos diz o seguinte, que é esperado, existem dois movimentos no luto. Um movimento que vai de encontro a manifestações de perda e outro movimento que vai em direção a manifestações da restauração da vida. O movimento da perda, o que que é? Eu chorar, rememorar, ver fotos, né? Às vezes eu ficar de mal com Deus, por exemplo, sabe? E o da restauração da vida é eu ir trabalhar, eu ir no supermercado, eu fazer minha comida, eu voltar a ter algum tipo de encantamento por alguma coisa dar na conta vida, dos meus assim. compromissos, das minhas necessidades básicas. E o esperado é que a pessoa enlutada, ela oscile entre esses dois polos, né? O que é esperado para um atravessamento de luto, né, de uma maneira talvez mais saudável, né, é que exista essa oscilação. Nem enrijecido de um lado, nem enrijecido do outro, né? Isso quando tudo corre bem, tá? Nem sempre tudo corre bem. Às vezes as pessoas ficam enrijecidas em um dos lados, né? E aí eu diria que, assim, esse enrijecimento, né, às vezes vai levar a um processo de luto prolongado e vai precisar de ajuda. E a gente precisa, então, lidar com um pouco mais de leveza, porque às vezes é isso. A pessoa está melhorando e de repente vem um período mais triste, piorou tudo. Não, está tudo bem, exatamente. Logo vai melhorar de novo. Mas eu acho que para a gente ir para o lado de aprender a lidar com esses sentimentos, esse ponto que você já destacou e que é fundamental, que é falar sobre vida. E às vezes as pessoas se sentem mal por ter saudade, ou não querem falar daquele ente querido, ou quando chegam perto, aí pensando até na rede de apoio, evitam falar sobre o assunto. Quando, na verdade, falar sobre a vida e o quanto aquela pessoa fez bem, isso vai ajudar? Vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença, porque quando eu falo, né, eu contribuo para que a memória dessa pessoa continue viva. Né? Então, é uma forma dessa pessoa continuar viva. Não falar, tem uma autora, né, que eu conheço, que ela fala assim, ela perdeu o filhinho dela, né, e ela fala assim, eu não quero não falar do meu filho, eu quero falar do meu filho. E as pessoas, elas acham que eu não quero. Elas não me perguntam. Elas não me perguntam, fica todo mundo se afastando de mim. Não vamos falar disso. Eu quero falar, porque isso me faz bem. Né? O não falar é como se abafassem a história da existência do meu filho. Né? E aí eu acho que assim, as pessoas elas vão muito nesse movimento de não falar para não sofrer. Que a gente não quer fazer a pessoa lembrar, mas ela vai lembrar de qualquer jeito. Ela vai lembrar de qualquer jeito. E para eu também não ter que lidar com essa situação. Né? Porque lembra, a gente não sabe lidar com o sofrimento. A gente não sabe. E aí a gente vê a importância da gente conversar sobre esses assuntos, mas também, é claro, de perguntar para essa pessoa. Às vezes, se a gente começa a falar, ela começa a chorar, a gente fala, quer parar de conversar, quer deixar para uma outra hora. A gente tem que aprender a fazer essas perguntas, a escutar as respostas e o que vai fazer com aquilo. E não deduzir, né? Não deduzir que aquilo vai fazer mal para ela, não vamos falar, não vamos lembrar, sabe? A gente não pode deduzir, porque uma professora minha, ela falava assim, ela fala ainda, né? Ela fala assim que o sentimento é do sentidor, de quem sente a dor, né? E a professora Karina. E assim, eu acho muito potente essa fala, porque se sou eu que sinto a dor, somente eu posso falar a respeito da minha dor. O outro não pode deduzir o que eu estou sentindo, né? Como eu estou sentindo. Então, se para mim é melhor falar, então que possamos ser espaço, né, de fala para essas pessoas que enfrentam o luto. E aí a gente vê a importância de oferecer essa oportunidade, inclusive para aqueles grupos que muitas vezes são negligenciados. Crianças, jovens, ou os idosos, como se eles não reparassem no que está acontecendo. Com toda certeza. Tem que ter um olhar para esses grupos também especial. Com certeza, com certeza. A gente vê muito em criança, né? Às vezes acontece uma morte na família e não se fala para a criança, ou se fala de uma maneira assim mais deturpada, sabe? Virou estrelinha, agora o papai, a mamãe, o titio, a vovó não mora mais com a gente, mora em outro lugar, muito distante. E aí a gente precisa, é claro que de acordo com cada fase de desenvolvimento, né,
E por isso a gente também tem que entender um pouquinho, né? Quando a gente está lidando com essas questões, a gente precisa entender um pouquinho de desenvolvimento infantil, para a gente saber o que essa criança ela consegue assimilar. Sim. Né? O que ela consegue entender. Mas sim, abrir para a criança, né? Contar para a criança o que aconteceu. E do jeito correto. Sim. Sem criar nela, inclusive, falsas ilusões de que alguma coisa pode mudar. Isso. De que o ente querido... Fantasias, né? A cabeça da criança ela é muito fértil, né? Então, se eu falo assim, foi morar em outro lugar, ela pode começar a imaginar, né? Bom, a mamãe vai morar em outro lugar, então deixa eu agarrar a mamãe para a mamãe não ir morar em outro lugar também. Ou me abandonou, por que me abandonou, longe de mim? Né? Ou uma culpa, fui eu que provoquei isso. Né? Foi porque eu desobedeci o papai que isso aconteceu, sabe? Então, a gente precisa, né, compreender esses aspectos, né, para a gente poder, para a gente direcionar, né, de uma maneira que não causem tantos impactos negativos. É um processo que ele já é difícil e complexo por si. Por si. A gente não precisa dificultar. E a gente precisa tomar esse cuidado, porque ninguém dificulta porque quer. De propósito. Exato. É porque a gente tem ainda grandes desafios para lidar. A gente está falando sobre muitas vulnerabilidades juntas, as pessoas passando por aquilo juntas. Às vezes você olha para o lado e parece que a pessoa está pior do que você fala, como é que eu vou conversar nessa situação? Mas aí é procurar uma rede de apoio, procurar profissionais, procurar amigos. Isso. E respirando e dando tempo para que os processos possam acontecer de verdade. Isso, né, isso, com certeza. Mas acho que é poder reconhecer, né, que o luto ele é uma reação, né, e que não tem como a gente fugir dele. Se a gente sofreu uma ruptura de vínculo, não tem muito como a gente fugir dele. Né? E aí a gente continua construindo o vínculo de outras formas. Na memória, na saudade, nas fotos, e tá tudo bem a gente continuar assim. E a gente agradece a nossa convidada por trazer essa conversa com a gente, a psicóloga Natália Aguilar. Seja sempre bem-vinda à nossa comunicação. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você pelo espaço. Nós agradecemos a Natália, que é formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, especialista em perdas e lutos. Nossa convidada hoje no programa, desse assunto que é delicado, desse assunto que faz parte da vida de todos e sobre o qual a gente não pode, a gente não deve se negar a falar e a pensar.